Olá, meus queridos acadêmicos. Dando continuidade às nossas aulas, nós trabalharemos agora a parte de prisão. A parte de prisão, ela sofreu uma alteração em 2011 de forma significativa, tendo uma transformação praticamente no seu setor. E depois nós também tivemos, agora recentemente, a aprovação do pacote anticrime, que também também trouxe algumas mudanças na parte de prisão. Por conta dessas circunstâncias, nós precisaremos estarmos atualizados, com códigos de processo penal atualizados, bem como obras relacionadas aos assuntos de forma atualizada. Bom, a parte de prisão está prevista no título 9 do Código de Processo Penal, onde diz da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Nós trabalharemos hoje na parte de disposições gerais de prisão, dando início, então, ao estudo de prisão, que é um estudo significativamente longo por conta da sua complexidade e da sua utilização dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Antes de nós analisarmos essas circunstâncias, é necessário a gente fazer algumas ponderações. Tá? Nós tivemos, então, vários projetos de lei, datados da época de 2000, do ano de 2000, que foram, ao longo do tempo, sendo aprovados e trazendo alterações ao Código de Processo Penal. Por último, nós tivemos, então, a Lei 12.403 de 2011, aprovada, entrando em vigência em julho de 2011, trazendo, então, as significativas modificações na parte de prisão. Tá? Agora, nós tivemos, então, a aprovação do pacote de crime, tá? Também, da Lei 13.964 de 2019, que também trouxe alterações significativas na parte de prisão. Então, essa primeira parte, nessas disposições gerais, nós trabalharemos, então, de uma forma um pouco diferenciada. Então, como serão as nossas aulas? A parte de disposições gerais, ela compreende do artigo 282 até o artigo 300. O artigo 282 e o artigo 283, a parte do artigo 283, que também foi alterado agora com o pacote de crime, ele trata sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Né? Então, na verdade, o que é a grande mudança que nós temos aí, que foi incluída em 2011? Foram as medidas cautelares diversas da prisão. Então, como que era a dinâmica do Código de Processo Penal antes e como que ficou a nova dinâmica do Código de Processo Penal e por que nós tivemos, então, a aprovação dessas leis, dessa Lei 12.403 de 2011, que fez uma transformação na parte do Código de Processo Penal. Bom, antes desta reforma de 2011, que já é antiga, né? Nós tínhamos que a prisão cautelar era a regra, né? Então, ou seja, responder preso era a regra e ficar solto era a exceção. Então, nós tínhamos esta dinâmica dentro do cenário processual penal brasileiro. Contrariando, obviamente, né, a Constituição Federal de 88, que previa uma situação contrária, né, em relação a isso. Com a aprovação da Lei 12.403 de 2011, nós tivemos, então, uma reforma nesse cenário. Ou seja, passa-se, então, a prisão cautelar ser a exceção e a liberdade ser a regra. Então, como que funciona? Hoje, quando uma pessoa responde por um processo criminal, a regra é que ela responda em liberdade, né? Que a sua prisão seja de uma forma bem mais detalhada, seja mais fundamentada, tem hipóteses específicas, como a gente vai ver ao longo das aulas. Então, a regra é que ela responda em liberdade e a exceção é que ela responda presa. Obviamente, quando eu falo presa, nesse caso, eu estou falando de um preso provisório, ou seja, aquele que está respondendo o processo sob a custódia do Estado. Tá? Outra situação que a gente pode trabalhar é o meio termo, né? Então, antes, a gente só tinha essas duas medidas. Ou ficava totalmente solto, ou ficava preso.
Então, com a aprovação dessa lei, nós temos hoje um meio termo, são as medidas cautelares diversas da prisão. Então, o agente ele pode ficar solto, mas sob algumas condições. Né? Então, o artigo 319, 320 fala das medidas cautelares diversas da prisão e nos possibilita, no caso ao juiz, né, de deixar a pessoa em liberdade, tendo em vista ao cumprimento de algumas situações. Então, esta é a situação que nós temos hoje no cenário processual penal brasileiro. Tá? Então, fazendo uma síntese e explicando, então, dando uma explicação inicial de como será visto essa situação por nós aqui nas nossas aulas de processo penal. Tá? Então, a primeira coisa que nós não podemos esquecer, tá? Esta prisão, a gente vai falar sobre prisão, o conceito de prisão, os tipos de prisão, né? A gente vai falar sobre isso. Mas a prisão que nós estamos trabalhando no Código de Processo Penal, essa parte de prisão, é prisão cautelar, ou chamada também de prisão provisória. É a prisão que o réu, né, tem, o indiciado ou réu pode ter em virtude de estar respondendo por um processo criminal. Então, essa prisão é diferente da prisão pena, que é por cumprimento de uma sentença penal condenatória já transitada em julgado. Tá? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é que, com as medidas cautelares diversas da prisão, abre-se uma nova possibilidade ao juiz de deixar o agente em liberdade, respeitando, então, a regra geral, que é deixar em liberdade o agente, né, com o cumprimento de algumas situações. Né? E essas situações nós estudaremos, né, no momento oportuno. Tá? Então, hoje nós temos ficar em liberdade, responder o processo de liberdade sem nenhuma condição. Responder o processo em liberdade com algumas condições chamadas medidas cautelares diversas da prisão. Ou responder o processo até a sentença final. E aí, então, esta é uma situação de caráter de exceção. Tá? As disposições gerais, como eu mencionei, vai do 282, do artigo 282 até o artigo 300. Os primeiros artigos, o 282 e o 283, trabalham sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Por uma questão de escolha pessoal, prefiro trabalhar com as medidas cautelares diversas da prisão depois que nós estudarmos os tipos de espécies de prisão cautelar que nós temos. Porque vai ficar difícil vocês acompanharem e entenderem, né, quando que o juiz pode aplicar uma medida cautelar diversa da prisão, que tipo de medida que o juiz pode fixar ao agente, sem mesmo saber antes quais são os tipos de prisão que nós temos. Então, desrespeitando a dinâmica instituída pelo Código de Processo Penal, nós estudaremos isso mais para frente. Então, nós vamos estudar os artigos seguintes do Código de Processo Penal, que falam sobre as disposições gerais de prisão, vamos voltar em conceitos fundamentais constitucionais relacionados à prisão, mas essa parte de medida cautelar diversa de prisão, nós estudaremos posteriormente. Então, gravem essas situações para acompanhamento das próximas aulas.